Para mim é sempre bom, quando começamos uma série nova, um livro novo, mas por outro lado, quando sou eu a começar, eu penso, um bocadinho anticlímax. Para mim, eu gostava que fosse outra pessoa para eu ficar mais entusiasmado. Mas por outro lado, é a palavra de Deus e é isso que nos deve entusiasmar. Mas há algumas questões para nós pensarmos ao iniciarmos este livro de Gálatas. Enquanto igreja, qual a nossa mensagem principal? Qual a mensagem sem a qual nós não podemos ser igreja? Qual a mensagem que nós consideramos essencial para a vida do cristão, individualmente, e para a vida da igreja? Quem é que nos influencia na nossa vida cristã? Ou quem é que dentro da igreja nos está a influenciar? O Lutero, ele afirmou o seguinte: o mais difícil é estarmos convencidos nos nossos corações que temos o perdão dos nossos pecados e paz com Deus apenas pela graça. O mais difícil é estarmos convencidos nos nossos corações que temos o perdão dos nossos pecados, paz com Deus apenas pela graça. E creio que esta carta de Gálatas será uma ajuda para nós percebermos onde é que estamos enquanto cristãos, onde é que estamos enquanto igreja e como é que devemos continuar a nossa vida cristã. Nos últimos 20 anos eu tenho convivido com um rapaz que situa-se ali no espectro do autismo, tem uns traços de autista. E uma característica que eu acho que é transversal no autismo é a aversão à mudança. Eles não gostam de mudança. E aquele rapaz, ele não gostava nada quando se mudava, por exemplo, o sofá na sala. Para ele quase que deixava de ser a sua casa ou a sua sala. Parece que a sala deixava de ser sala se mudassem alguma coisa. Mas alguns de nós viveram com mudanças e vivem com mudanças na casa. Os mais antigos, aliás, antigamente e principalmente fora das cidades, a casa era uma coisa que se ia fazendo. Começava-se e depois ia-se adicionando coisas. E ao fim de vários anos, quando falamos com uma destas pessoas, ela fala da casa e diz: ali era a antiga cozinha, porque entretanto já mudou, porque foi-se fazendo a casa. Ou ali era o terraço, ou ali era o forno da lenha. E às vezes nós mudamos com um objetivo, com a intenção. Eu quero mudar aquela parte da minha casa. Outras vezes, a mudança vai acontecendo sem nós nos apercebermos. E se calhar há algumas pessoas que ao longo dos anos, a sua sala de jantar, a sua sala de refeições, deixou de ser sala de refeições. Passou a ser apenas aquela sala com bibelôs. Aquela sala que parece aquele monstruário de como uma sala deve ser, onde não há brinquedos espalhados, está tudo no sítio. E a cozinha deixa de ser apenas cozinha e passa a ser cozinha e sala de refeições. E tudo acontece na cozinha, aliás. O entretenimento, as refeições. E depois olham para trás e dizem: pois, antigamente nós íamos para a sala, mas agora é aqui que tudo acontece. Mas são mudanças que não nos vamos apercebendo ao longo dos anos. E há um perigo acerca disso. Há um perigo acerca disso. Dentro da igreja nós temos pessoas e teremos pessoas que gostam de mudança, outras que não gostam de mudança. E teremos pessoas que vão reparar a mínima coisa na mudança e outras que não vão reparar muito acerca de mudanças. Mas há um perigo. Há mudanças que são perigosas. E muitas das mudanças perigosas não surgem de uma vez. Vão acontecendo gradualmente ao longo do tempo. E há o perigo de nós, com pequenas mudanças que não nos vamos apercebendo, chegarmos a um ponto em que olhamos para trás e pensamos assim: deixámos de ser igreja? Agora somos um grupo de autoajuda? Ou agora somos apenas um clube de tradições? E muitas vezes as pequenas mudanças são com boas razões até. Eu quero uma vida cristã mais plena.
Eu quero experienciar melhor, eu quero passar para um novo nível do que é ser cristão. E na Galácia havia um grupo de cristãos judeus que estavam a confundir os cristãos. Aquilo que Paulo vai chamar dos agitadores, aqueles que causam confusão. O que é que eles afirmavam? Eles diziam assim: vamos melhorar o Evangelho que Paulo vos trouxe, vamos melhorá-lo, vamos afiná-lo. Para quê? Para vocês passarem para um outro nível de vida cristã. É possível que aqueles agitadores, às vezes pensamos em pessoas completamente diferentes daquilo que é ser um cristão, mas eles provavelmente seriam bastante semelhantes aos cristãos. Apenas com a sua etnia. Apenas porque sabiam provavelmente mais sobre as Escrituras. Estava tudo naquela cabeça. Acerca das Escrituras, acerca da tradição judaica. Só que eles depois vão querer adicionar aspectos étnicos e culturais do que é ser judeu. Eles vão insistir na circuncisão. Eles vão insistir em leis cerimoniais acerca de como comer, o que comer. E vão tornar isso uma adição, um suplemento à salvação. Ou seja, para seres salvo, não é apenas Jesus, é mais coisas. E é uma espécie de uma fé que é 2 em 1. Ou seja, não só eles diziam assim: com esta fé vamos tornar mais semelhantes e valorizar o Velho Testamento. Vamos ser como os pais, os antepassados, os pais da igreja, os pais da fé cristã. Por outro lado, eles vão dizer assim: socialmente vai haver menos perseguição. Os judeus vão deixar de nos perseguir. Ou seja, é uma fé 2 em 1. E vamos começar por ler, vamos começar pelo capítulo 1, não é? Convém começar pelo início. Então vamos ver Gálatas, capítulo 1, e versículos 1 a 10. Então Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 10. Diz assim: Paulo, apóstolo... Só esperar um bocadinho. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu, agora, o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te por esta oportunidade que temos de, juntos, presencialmente e até virtualmente, nos debruçarmos sobre esta carta. E queremos pedir a tua ajuda, sem a qual nós não conseguimos compreender. Queremos pedir que o teu Espírito nos ajude a perceber a mensagem que tens para nós hoje e que os nossos corações possam estar dispostos a ouvir e nós estarmos dispostos a mudar e a voltar-nos para ti. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém. Ter perspectiva é algo importante. É bom saber onde estamos, para onde vamos, o que é que queremos fazer. E Paulo começa a dar um bocadinho de perspectiva aos cristãos na Galácia. E ele começa por lhes dizer quase o produto final, ou a razão final. Ele começa por dizer quem é que recebe a glória. É Deus. Porque Paulo diz, é Ele que está por trás de tudo. É Ele que está por trás de tudo. Ele diz o porquê. Nos versículos 1 a 5, ele descreve como Deus está por trás da sua comissão, da sua chamada. Ele está por trás
do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus. Ele está por trás de tudo. A sua vontade, vejam no versículo 4. A razão de Jesus se entregar a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar ou libertar deste mundo perverso e segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória. A Ele, a glória. É uma excelente perspectiva para a Igreja na Galácia e para nós também. Ou seja, lembrar que naquela confusão que eles estavam a viver, Deus está por trás de tudo. E Deus é que recebe a glória. Ou seja, numa altura em que eles estavam a duvidar de Paulo, os cristãos na Galácia, eles tinham ouvido Paulo, Paulo tinha se ausentado, e eles agora estavam a duvidar de Paulo. E estavam a duvidar do Evangelho, da mensagem de Paulo. Estavam a questionar até a integridade de Paulo. Será Paulo um hipócrita? E nesta altura, a mensagem da salvação, para estes cristãos, estava a ser envolvida em esforço humano, em obras. Não apenas aquilo que Jesus fez, mas também agora aquilo que eles têm de fazer. Ou seja, é envolver a salvação em obras, em esforço humano. E Paulo vai apontar para Deus. Os mestres, os agitadores estavam a apontar para, olha, Jesus fez sim, mas tu tens de circuncidar, tu tens de seguir determinadas leis. E Paulo diz, não, Deus é aquele que está por trás de tudo. E é Ele que recebe toda a glória. Nós às vezes dizemos calinadas. Dizemos coisas que não são acertadas. Coisas descabidas. E antigamente aquilo que dizíamos ficava na família, ou ficava no círculo de amigos, ou ficava na aldeia. Hoje em dia temos uma plataforma enorme. E aquilo que dizemos vai para essa plataforma. E por um lado, nós gostamos de ter uma plataforma, gostamos de ter ouvintes, gostamos de ter uma plateia para aquilo que queremos dizer. Por outro lado, porque nós damos calinadas, nós dizemos coisas erradas e descabidas, há linchamentos públicos. E se calhar vocês têm visto alguns deles. Há quase todos os dias, porque alguém disse alguma coisa no Twitter. Alguém publicou uma fotografia. Lembram-se aqui há uns tempos, no início da pandemia, há uma apresentadora de programas muito conhecida na América, Ellen DeGeneres. Ela publicou uma fotografia no início da pandemia, na sua mansão, a dizer: viver na pandemia é como viver numa prisão. Na sua mansão, ela diz que está a experienciar algo como se estivesse numa prisão. E claro, foi linchada, foi atacada por aquilo que ela disse numa plataforma pública. E claro, isso depois veio tirar monstros do armário, autenticamente. Por exemplo, no nosso país, a nossa aclamada atriz Maria Vieira, ela também não tem assim um filtro nas coisas que diz e vai atacando à esquerda e depois vai sendo atacada pela esquerda e linchada também pelos seus colegas de profissão. Mas nós temos uma plataforma, mas o problema é que nós dizemos coisas descabidas de tempos a tempos. Mas nós queremos que gostem de nós, queremos ser valorizados, queremos ser aceitos. E por isso nós condicionamos o nosso discurso, e isso também se vê muito hoje em dia. Se há uma corrente a ir num sítio, as figuras públicas têm de apoiar esse novo movimento. Caso contrário, não são valorizadas, não são aceites. E na base de tudo isto, o que é que está? O medo do homem. O medo do outro. O que é que o outro vai pensar acerca de mim? O que é que o outro vai dizer acerca de mim? E os cristãos que se ajuntaram àquelas igrejas na Galácia, eles estavam a acusar Paulo de flexionar a sua mensagem, de flexionar a sua teologia e a sua prática também. Eles dizem assim, olha, o Paulo, ele muda de acordo com as pessoas com quem ele está. Ele tem medo do homem. E Paulo não perde tempo a enfatizar que a sua comissão foi toda divina, não teve nada a ver com homens. Tem tudo a ver com a vontade de Deus e com a chamada de Deus. E se olhássemos para Atos 9, não foi Saulo que decidiu ir encontrar Jesus, foi Jesus que decidiu aparecer a Saulo numa visão. Foi vontade de Deus.
Paulo tornou-se um apóstolo, no sentido em que, daqueles 12 apóstolos originais, no sentido em que hoje não há desses apóstolos, mas ele foi escolhido por Deus como um desses apóstolos, algo que não existiu mais na história e não existe hoje. E Deus está por trás de tudo, da sua comissão, da sua mensagem. E que mensagem é esta? É uma mensagem que fala acerca de uma entrega. Essa entrega resgata ou salva pela graça e resulta em paz. E resulta em paz. Graça e paz. É o que vemos no versículo 3. Graça e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Isto não é apenas um cumprimento, não é apenas um bem-aja, ou saudações, ou cumpres. São palavras carregadas de significado. Graça e paz. E estão relacionadas com aquilo que Deus fez e Deus oferece. Então Deus ressuscitou Jesus e com a sua ressurreição há uma nova era que iniciou. E nesta nova era há uma nova aliança, há uma nova maneira do homem se relacionar com Deus. É uma maneira nova, ao mesmo tempo é uma maneira única. Não há outra. Não há outra. E para esta inauguração, o que é que foi necessário? Uma entrega. Jesus foi a entrega. Versículo 4. Entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E o que é que esta entrega faz? Faz um resgate ou uma salvação. Um desarraigar ou libertar deste mundo perverso. É por isso que Deus recebe toda a glória. Porque a iniciativa é sua. É a sua vontade que eu e tu sejamos libertos de um mundo perverso. Como? Através da morte do seu filho. O que é que essa morte faz? Alcança para nós o perdão dos nossos pecados. Graça e paz. Graça e paz. Mas surge uma oferta de desgraça e inquietude. A oferta de uma troca. E é o que vemos nos versículos 6 a 9. Vamos ler novamente. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 6 de julho de 2000. Os rumores começam. Mais tarde, 24 de julho, os rumores são confirmados. E acontece uma grande troca. O mundo do futebol está boquiaberto. Alguns estão em choque. Os habitantes de Madrid estão surpresos. Eles parecem aquela criança, na manhã de Natal, que vê aquele embrulho enorme na figura talvez de uma bicicleta e está lá o seu nome escrito. Os habitantes de Barcelona estão pasmados. São como aquela criança na manhã de Natal que olha e vê que a sua bicicleta foi embrulhada e tem o nome de outra criança. E na plateia está o povo português, todo contente, a dizer assim: a bicicleta é portuguesa. Não sei se alguns já perceberam, mas nesta data, Luís Figo, o grande jogador português, o grande jogador do Barcelona, provavelmente o jogador principal do Barcelona naquela altura, ele foi para o Real Madrid. O grande adversário do Barcelona. E foi uma das trocas mais polémicas. E mesmo a história em si é um bocadinho engraçada. Se puderem depois ver em casa, vejam. Os anos a seguir a essa troca, nunca se viu um ambiente no estádio de Barcelona, quando o Real Madrid ia lá jogar, nunca se viu um ambiente assim. O nível de ruído ultrapassava qualquer outro evento. E ainda passados 2 anos, houve uma altura, um jogo que o Real Madrid fez com o Barcelona, lá, e claro, quem é que batia aos cantos? Era o Figo. E os cantos estão perto das pessoas, estão mais perto da plateia. E as coisas que eram arremessadas, até garrafas de whisky que vinham das boxes onde estavam os mais ricos,
até uma cabeça de um leitão. Alguns dizem cabeça de porco, mas não era tão grande, então devia ser um leitãozinho. Até uma cabeça do leitão eles mandaram, e há a imagem no relevado de uma cabeça de leitão. Foi algo escandaloso, foi uma troca escandalosa. Ao olharmos para as cartas de Paulo, para as outras igrejas, nós vemos que há uma estrutura. Paulo normalmente apresenta-se e ele depois, a seguir à introdução, ele dá uma oração pela igreja, ou um agradecimento pela igreja. Por exemplo, em Efésios ele fala acerca da cooperação no Evangelho. Em Filipenses, o reconhecimento do amor fraternal que há entre os cristãos. Em Colossenses, ele admira a operosidade da fé, ou a vivência, a maneira como eles estão a viver a fé. Ou seja, no início das cartas de Paulo, ele diz algo bom, ele dá um louvor à igreja. Não em Gálatas. Ele não dá nenhum louvor. Ele não está agradecido a estes cristãos. Não há agradecimento pela fé que eles têm tido em Jesus. Há quê? Há surpresa. Há admiração. Paulo diz, admira, eu estou pasmado. Estou de boca aberta. Não no bom sentido, no mau sentido. Ele está pasmado porquê? Qual é a razão? Tem a ver com rapidez. Tem a ver com rapidez. Ou seja, a rapidez com que aqueles cristãos receberam a mensagem do Evangelho, receberam a mensagem acerca de Jesus, e passaram agora para outra mensagem, para outro tipo de mensagem. Ou seja, a rapidez com que eles mudaram de um local para outro local. E se és cristão, perante Deus, o nosso local só pode ser um. É na graça de Jesus. É na graça que Deus nos oferece em Jesus. Esse é o nosso lugar, é o melhor lugar, é o único lugar para estarmos na sua presença. Há aquela expressão que às vezes usamos, antes cair em graça do que ser engraçado. Antes cair em graça do que ser engraçado. Ou seja, a ideia que às vezes tu recebes coisas sem teres feito nada para as receberes. Tu recebes coisas apenas porque alguém gostou de ti, caíste em graça, caíste no goto de alguém, caíste nas boas graças de alguém. E há um escritor que escrevia para o Público aqui há uns anos, Jorge Alas, ele escreve um artigo com este título, antes cair em graça do que ser engraçado. Mas o seu artigo vai contra esta ideia, ou seja, ele vai apontar para a injustiça que é este princípio. Ele diz o seguinte: nem sempre será possível, mas valerá a pena tentar, porque aquilo que é verdadeiro, genuíno e fruto de muita dedicação acabará por ser valorizado ou recompensado. Assim o espero. Ele termina assim. Ou seja, o que ele quer dizer é, nós temos de trabalhar e de fazer, e a esperança dele é que no final o esforço vai ser recompensado. Ele é contra esta ideia de cair em graça. É contra o conceito de graça. E claro, muitos de nós devemos ter contra injustiças. Coisas serem atribuídas, por exemplo, a nível laboral, oportunidades serem dadas a quem não fez para as merecer ou pelo contrário. Por outro lado, não devemos ser contra o conceito de graça. Porque a graça é um conceito chocante. Porque é imerecido. É imerecido. Nós não merecemos. A graça são boas notícias para uns e são uma afronta para outros. São boas notícias para uns e são uma afronta para outros. Um pouco como madrilenos e blaugranas. Adeptos do Real Madrid, aquilo foi um espetáculo, quando o Figo foi. Para os blaugranas foi uma afronta, para os adeptos do Barcelona. A admiração de Paulo é com esta rapidez. Receberam as boas notícias do Evangelho e agora estão a mudar de sítio, a mudar de lugar. O Evangelho é um anúncio de pecados perdoados em Jesus. A aceitação de Deus em Jesus gratuitamente, sem eles fazerem nada, pela fé.
E agora eles estão a abandonar esse local, a rejeitar a graça que é oferecida. Mas se calhar Paulo está a exagerar. Eu imagino um dos agitadores nas igrejas a escrever a seguinte carta a Paulo. Então isto é a minha imaginação. Amigo Paulo, eu sou um cristão da Galácia e acho que estás a exagerar. Uma autêntica tempestade num copo de água. Nós valorizamos muito Jesus e Deus, claro que sim. E a maneira como fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ao mesmo tempo, achamos que faz sentido o que o irmão Cortes nos está a ensinar acerca da circuncisão e de uma maior integração e identificação com o povo de Deus. E que outra maneira há de valorizar todo o Velho Testamento, se não aprendermos a viver como o povo de Deus vivia? E citando o irmão Sinai, salvação em Jesus, continuação pela lei de Moisés. Amigo Paulo, não fique nesse patamar inferior de vida cristã. Suba connosco. E claro, Paulo afirma que quer seja o irmão Cortes, ou o irmão Sinai, ou nem que seja um anjo, ou nem que seja ele próprio, a dizer algo diferente daquilo que já foi dito, que essa pessoa ou anjo seja maldito. Seja maldito. O Evangelho não depende de pessoas, não depende de anjos, depende apenas, e esta é a sua espetacularidade, ele é definido e depende apenas de Deus. É Deus que o define. A intenção de Paulo é levar os Gálatas a pensar acerca disto. Então, se é Deus que define e ninguém pode alterar, porque ele repete esta palavra anátema 2 vezes. E primeiro ele diz no versículo 8, se nós ou até um anjo vindo do céu vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Com o versículo 9, ele quer levar os cristãos na Galácia a refletir sobre aquilo que eles têm ouvido. Então ele repete, se alguém neste momento vos está a pregar ou tem pregado algo que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Reflitam sobre aquilo que têm estado a ouvir. Identifiquem o mau ensino. Expulsem quem vos está a ensinar mal. É uma palavra forte, anátema. É uma transliteração do grego. É uma adaptação da palavra grega que significa amaldiçoado, afastado de Deus e que, em última análise, significa o quê? Significa inferno. O amaldiçoado vai para o inferno. Porque fica afastado de Deus. E Paulo diz, eu não tenho autoridade para mudar o Evangelho, nenhum homem tem autoridade para o fazer, e nem os anjos. E ele depois diz, meus amigos, pensem, reflitam, olhem à vossa volta. Será que está alguém a deturpar o Evangelho que vocês ouviram? A distorcer a graça que Deus oferece em Jesus? Então já vimos que há uma troca escandalosa e há também uma escolha. No versículo 10, Paulo termina assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo enfatizou no primeiro versículo que a sua missão, o seu propósito de vida é tudo definido por Deus, não são as pessoas à sua volta. O que não quer dizer que ele não teve pessoas à sua volta. Paulo teve, desde o início, Ananias, em Atos capítulo 9, assim que Jesus apareceu a Saulo, depois foi dito a Ananias para ir ter com Saulo. Mais tarde, Barnabé colocou o braço à volta de Paulo. Depois Silas e depois muitos outros. Mas nenhum destes homens recebe a glória. Nenhum destes homens definiu o Evangelho. Todos ajudaram e contribuíram para a missão de Paulo, sim. Mas nenhum deles colocou Paulo na graça de Jesus. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que o chamou. Aliás, Ananias não queria ir ter com Saulo. Ele não queria. Ele provavelmente ficaria mal visto perante os outros se ele fosse. Porque Saulo andava a perseguir os cristãos, mas ele foi. Ele escolheu ser um servo de Cristo. Barnabé, numa altura em que todos duvidavam em Jerusalém de Paulo,
duvidavam da sua conversão, ninguém queria ir ter com ele. Barnabé foi, apesar de provavelmente ficar mal visto perante os seus. Ele foi porque ele escolheu ser um servo de Cristo. E sabem, Paulo podia-se ter moldado, podia ter sentido o constrangimento, a pressão social e escrever uma carta completamente diferente. Paulo podia ter escrito algo deste género. Mais uma vez, imaginação minha. Queridos irmãos e irmãs na Galácia, admira-me o vosso crescimento espiritual num espaço de tempo tão curto. Agradeço a Deus, os irmãos que entretanto se juntaram a vocês, e vos ensinam aquilo que eu planeava fazer no segundo período ou no segundo semestre. Estava no meu plano de atividades, no meu PAA. Estava no meu calendário. Seria o quarto e quinto nível da vossa progressão. Mas ele não faz isso. E há duas características, ou duas formas como Paulo vê a sua identidade. E uma delas já vimos. Ele diz que ele é um apóstolo. E ao dizer isso, ele não está a dizer que ele é superior, ou que tem mais valor do que qualquer outra pessoa. Mas isso indica a sua autoridade. A sua autoridade. Mas ele agora dá-nos outra faceta da sua identidade. Ele diz que é servo de Cristo. E isto também não quer dizer que ele é inferior, ou que tem menos valor que os outros. Mas isto aponta para uma submissão alegre e voluntária. E naquele tempo, os servos, havia esta opção na sociedade. Se estás em dificuldades económicas, tu podias escolher alguém e oferecer-te como servo. E essa pessoa passaria a cuidar de ti. Seria uma submissão voluntária e alegre. E é assim que Paulo se vê em relação a Jesus. É um bocadinho como o adepto da académica ao se tornar sócio da académica. É uma submissão voluntária e alegre. E assim é com Paulo. E para Paulo, a vida quase que se resume a onde procuramos favor. Procuramos favor dos homens, ou procuramos favor de Deus. Em relação à salvação, em relação à nossa aceitação por Deus ou perante Deus. E estas duas posições são mutuamente exclusivas. Ou temos uma, ou temos outra. Ou procuramos o favor dos homens, ou procuramos o favor de Deus. O momento em que és influenciado a suplementar a tua fé em Jesus com algo mais que tu faças, com algo mais que precisas de fazer, estás em perigo. E quando alguém está em perigo, nós fazemos todos os possíveis para que essa pessoa deixe de estar em perigo. E é o que Paulo está a fazer nesta carta. Ele vê um grupo de cristãos que estão em perigo. E por vezes a maneira de Paulo falar é capaz de nos chocar. E podemos pensar, olha, Paulo, estás a ser um bocadinho rude, ou estás a ser um bocadinho insensível, ou bruto, ou ríspido. Mas é porque as vidas dos cristãos na Galácia estão em perigo. Anátema significa inferno. As vidas estão em perigo. As vidas dos cristãos ao longo da história desde então têm estado em perigo. As nossas vidas podem estar em perigo. E por isso Paulo fala como fala. Eu estava a tentar pensar acerca de como isto se pareceria, ou como ilustrar estas tentações para mudarmos o Evangelho. Que tentações há hoje em dia para mudarmos o Evangelho? Eu imaginei como alguém que vai de carro para um sítio. E é um local espetacular. Vamos dizer que é Coimbra. Coimbra é espetacular. E alguém vai de carro para lá. E a ilustração mais próxima do que estava a acontecer aqui é vermos um judeu à boleia. O judeu quer entrar no carro com essa pessoa. Ele conhece o sítio, ele sabe do sítio, ele quer boleia. Ele entra no carro e ele diz assim, não, temos de mudar de rádio, de estação de rádio. Esta estação não dá. Temos de pôr a comercial, senão não chegamos a Coimbra. Os vidros não podem ir assim, temos de baixar a meio. Senão não chegamos a Coimbra. E claro, vocês estão a pensar assim, que ridículo. É claro que chega a Coimbra. Mas era isto que os judeus estavam a dizer aos cristãos. Não basta a fé em Jesus para chegar lá. Tu precisas de adicionar circuncisão. Tu precisas de adicionar lei cerimonial. Tu precisas de comer de determinada maneira. Senão tu não chegas lá. E Paulo está a dizer, não. Não é assim.
que é que hoje em dia, quais as tentações para nós hoje em dia? Mesma ilustração. Coimbra, cidade espetacular. Alguém que vai num carro para Coimbra, vê uma pessoa a passar e oferece boleia. E a pessoa diz assim, olha, realmente parece muito bem, eu acho que eu preciso de ir, eu aceito, mas eu não mereço ir nesse carro tão bonito. Eu vou a pé, não te preocupes, eu vou lá ter, eu vou lá chegar. Não. E isto revela o quê? Uma falsa humildade. E há o perigo hoje em dia de nós às vezes pensarmos assim, escondermos ou taparmos esta falsa humildade e tentarmos nós chegarmos lá. A oferta está em Jesus, mas nós queremos dizer, não, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho, mas eu vou caminhando e arrastando. Qual o perigo? Não vai lá chegar, vai desistir. Vai ser demasiado difícil. Vai desistir. A oferta está lá. Ou o carro para oferecer boleia a outra pessoa. E a pessoa diz, ok, parece bom, mas eu conduzo. Eu sou um bom condutor. Olha para a minha carta de condução. Não tenho pontos. Bem, eles não iam aparecer na carta, não é? Vai ao registro da minha carta de condução. Eu não tenho, nunca tive um acidente. Nunca. Nunca me chateei com ninguém na estrada. Nunca apitei a ninguém, sem precisar. Nunca cortei ninguém à frente. Eu sou um bom condutor. Eu levo o carro. E o que vai acontecer é que essa pessoa vai chegar, vai na autoestrada, Coimbra Norte, Coimbra Sul, e vai passar. Porque vai achar que Coimbra não é boa o suficiente. E há pessoas hoje em dia assim, que vão dizer assim, não, no fundo, nós nem somos assim tão maus. Se calhar nós nem precisamos, desde que nós sejamos boas pessoas, se nós tivermos um bom registro, vai tudo correr bem. Vamos lá chegar. Mas vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Se não és cristão, há um convite para ti. Deus convida-te a aceitares aquele que se entrega no teu lugar pelos teus pecados. Por tudo o que fazes de errado. E todas essas coisas que tu fazes são uma amostra daquilo que há no teu coração. Mas há uma oferta. Há uma entrega por ti. Se és cristão, há um convite a manter-te na graça que Deus oferece em Jesus. O crescimento espiritual é uma viagem que se faz, sim, dentro da graça de Jesus. A maturidade cristã é a valorização, o agradecimento de quê? Da mensagem do Evangelho em cada área da nossa vida. Ou seja, se em cada área da nossa vida nós trabalharmos a mensagem do Evangelho e vivermos agradecidos a ela, isso é maturidade cristã. É possível que encontres outros convites e vamos encontrar. Nós vamos encontrar muitos convites e muitos deles até serão de igrejas evangélicas. E esses convites vão parecer até algo melhor. Até vão oferecer uma vida mais equilibrada ou mais fácil. Porque vão dizer, olha, tu podes contribuir com algo teu. Tu podes viver de uma maneira mais fácil, ser mais aceite pela sociedade. Mas esse convite será uma tragédia se o aceitares. Nós vamos agora, em breve, tomar parte na ceia. E vamos lembrar que Jesus, Ele tornou-se o anátema, Ele tornou-se a maldição por nós, no nosso lugar. Ele foi o maldito por nós, no nosso lugar, na cruz. Ele entregou-se por nós, Ele trocou de lugar connosco. Então vamos lembrar isso. Vamos também reconhecer que nós recebemos esta troca pela fé. Apenas pela fé em quem Jesus é. Apenas nele. Vamos aceitar que nós continuamos a nossa vida cristã apenas nele, na sua graça, pela sua graça. E que esta possa ser uma oportunidade de valorizarmos quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo e o que nós temos em Cristo. Graça e paz. Vamos orar antes de tomarmos parte dos símbolos. Querido Deus, queremos-te pedir perdão.
pedir perdão pela nossa inconstância, pedir perdão porque muitas vezes nos sentimos tentados a procurar outros lugares, outras mensagens, sentimos-nos tentados a sermos boas pessoas por nós próprios. Sentimos-nos tentados a ter pena de nós próprios, com uma falsa humildade. Senhor, agradecemos-te porque em Jesus nós vemos o castigo que o nosso pecado merece e vemos também o valor que tu atribuis a nós, a cada um de nós. E tu amaste-nos ao ponto de teres enviado o teu Filho. Amaste-nos ao ponto de Jesus ter entregue a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, para nos libertar deste mundo perverso. E agradecemos porque essa era a tua vontade desde sempre. E, Senhor, que a ti seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Senhor, nestes momentos lembramos, ao tomarmos parte do pão e do vinho, lembramos o corpo de Jesus entregue por cada um de nós, lembramos o seu sangue derramado por cada um de nós. E, Senhor, que isto possa nos alimentar na nossa caminhada, na nossa fé, para que ela continue, permaneça alicerçada naquilo que tu fizeste por nós. E que essa seja sempre a nossa base, a graça que tu nos ofereces na pessoa de Jesus. E pela graça nós agora tomamos parte destes símbolos. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.